Em tempos de quarentena, todo mundo está em casa assistindo a vários filmes, várias séries. Então, a gente decidiu fazer um Tá na Lista especial para você, que toda semana, claro, vai te dar uma dica de algum filme interessante, de alguma série interessante. Mas, como eu disse, toda semana a gente vai fazer um tema diferente aqui no Tá na Lista. E também, toda semana comigo, eu vou ter um convidado especial. Alguém que trabalha com cinema, que gosta de cinema, algum crítico de cinema, enfim, toda semana alguém diferente para conversar comigo. Hoje, o nosso tema são filmes brasileiros para você assistir aí de casa. Vamos começar então esse Tá na Lista de hoje. E o meu convidado já está aqui do lado, é o Vitor Búrigo. O Vitor é o dono do Cine Vitor, que é um site muito legal, que além de cobrir grandes filmes, enfim, filmes nacionais, internacionais, ele também participa de muitos festivais de cinema pelo Brasil todo. Vitor, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui falando sobre cinema. Mais uma vez, né, na TV Tech. Estou muito feliz, mesmo na distância e aí virtual, mas é muito legal também a gente conversar e bater esse papo sobre cinema brasileiro. Com certeza. Você tem a sua lista, a gente pediu para você escolher 5 filmes brasileiros para que a galera em casa possa assistir, mas antes eu quero que você fale um pouco sobre os festivais de cinema que existem pelo Brasil. Com esse período do coronavírus, a pandemia toda rolando, os festivais deram uma estacionada, eles pararam. Como é que está sendo tudo isso para vocês? Como é que está rolando esse clima de festival? A gente está numa incerteza, na verdade, né, do que vai acontecer. Alguns festivais aqui no Brasil foram adiados, ainda não foram cancelados ainda, né? Mas a gente teria um festival agora no final de maio, em Recife, o CinePE, que foi adiado para agosto. O Festival de Gramado, que é em agosto, continua com a data, que sempre foi a data desde o ano passado, já que eles avisaram que teria. Mas a gente não sabe ainda. O Olhar de Cinema, por exemplo, de Curitiba, também já adiou, não tem data. O Festival de Vitória, que aconteceria em setembro, também está numa indecisão. O Cine Ceará a gente não sabe, então a gente está um pouco na incerteza de saber o que vai acontecer com esses festivais, se eles vão realmente acontecer. Tem muito festival acontecendo, festivais menores, principalmente lá no Nordeste, que eles têm muitos festivais de curtas-metragens, que eles estão fazendo programação online. Que legal, o festival virou online, então, é isso? Eu achei uma ideia super legal de fazer isso, porque eu acho que até eles deveriam manter essa ideia nos próximos anos, quando os festivais voltarem, para quem não tem acesso a esses festivais, não está lá presencialmente, poder acompanhar, porque eu acho que eu vi mais de 30 curtas no Curta Taquari, por exemplo, que foi um festival que aconteceu online durante 4 dias. Então, são algumas alternativas que eles estão encontrando. A Mostra Ecofalante aqui em São Paulo também vai ser online, que seria em junho, julho. Então a gente não sabe, eles estão jogando tudo para agosto, né, no segundo semestre, com a esperança aí de que as coisas melhorem. E tomara que melhore, e tomara que a gente se encontre nos festivais, porque são eventos muito importantes para o cinema também, né, para a divulgação desses filmes e também, principalmente, para a curta-metragem, que tem essa trajetória aí quase 100% só em festival, né? Eu estava falando que você cobre grandes filmes, né, não só os festivais, mas também os grandes filmes. Eu estava reparando na sua parede aí, a parede da sua casa? Os estúdios Cine Vitor aqui, entendeu? E como que... são vários filmes? Você escolheu fotos? Como é que é? Não, na verdade, assim, tem filme aqui que eu nem sei que filme que é, sabe? Que porque bacana. eu fui... Não, porque eu fui... Claro, que é aqui perto onde eu gravo, que eu sei que onde aparece mais, eu coloquei alguns filmes principais, algumas fotos que chamam mais atenção, tipo La La Land, a Mariana Ximenes, Um Homem Só, o Irandir Santos, que tá aqui... o Timothée no Me Chame Pelo Seu Nome. Só que aí eu vou recortando, assim, eu fui recortando para fazer esse painel, então fui pegando em revistas de cinema que eu tinha, jornais, e fui preenchendo a parede inteira com ali, ó, Maria Ribeiro e a Clarissa Bujanra no Como Nossos Pais. É tipo a parede aqui da minha casa, então. Exatamente, é parecida. Parecida. Vitor, vamos começar então? A gente pediu para você escolher 5 filmes brasileiros para que as pessoas possam assistir de casa, nas plataformas digitais. Hoje é possível assistir Netflix, Amazon Prime, tem a Globoplay também, tantas outras, na verdade, né? Também tem algumas outras plataformas que a gente vai falar também nesse nosso bate-papo. Então vamos começar? Eu vou chamar aqui a nossa vinheta da primeira dica de hoje. Vamos lá. Vamos lá.
Qual que é a sua primeira dica, Vitor? Gostei dessa música. Ótima. Bom, a minha primeira dica é um filme que eu acho lindo demais, é um filme brasileiro de 1985, o ano que eu nasci, completa 35 anos esse ano, que é A Hora da Estrela, da Suzana Amaral, é uma adaptação do livro da Clarice Lispector, e é um filme que, quando ele foi lançado, ele foi super premiado no Festival de Brasília daquele ano, e logo ele foi exibido no Festival de Berlim, e ele foi premiado lá com a Marcélia Cartacho, que é a protagonista do filme, ganhou o Urso de Prata de melhor atriz, que é um prêmio muito importante, né? Ela que era o primeiro trabalho dela no cinema, era o primeiro dela trabalho de atriz nas telonas, então já começar num filme da Suzana, uma adaptação da Clarice Lispector e ganhando um prêmio no Festival de Berlim, é uma carreira de sorte, parece, né? E a Marcélia, enfim, depois fez grandes outros filmes, mas A Hora da Estrela eu acho um filme muito bonito, muito sensível, que conta a história aí de uma nordestina que chega em São Paulo e tem essa ingenuidade dela. Acho que a Suzana trabalha muito bem essa ingenuidade da Marcélia, da personagem, né, da Macabeia, em São Paulo, na cidade grande, não conhece muito, não conhece as pessoas e se apaixona, mas não sabe se quem é esse cara que ela gosta. Tem que conviver com preconceito no trabalho também, enfim. É um filme muito bonito, eu acho que ele continua um clássico, ele continua atual, porque tem muito disso ainda hoje, e é um clássico, claro, e acho que muita gente viu também esse filme no colégio, e lembra muito da Hora da Estrela, porque tinha que ler o livro, tinha que ver o filme, Sim. então ele marcou muita gente, né? Então, completa 35 anos. E a Tomara que Marcélia a gente é muito consiga querida, fazer né? uma recepção. A Marcélia é muito querida, né? A Marcélia é maravilhosa, a gente vai ver ela em breve em Pacarrete, né? Se Deus quiser, vai estrear esse ano ainda, que ela tá esplendorosa também. E nesse ela tá muito mais novinha também, então tem essa ingenuidade também da própria Marcélia. Eu acho que ela entregou um pouco disso dela também para essa personagem, e eu acho que por isso que cresceu tanto, né? E transformou a Macabeia nessa personagem clássica, já virou um clássico da literatura, um clássico do cinema, e a Marcélia marcou a carreira dela, começando já com Urso de Prata, no Festival de Berlim de Melhor Atriz com A Hora da Estrela, que está disponível na plataforma digital da SP Cine Play, que está de graça até o final do ano. Me explica rapidinho, Vitor, o que é essa plataforma da SP Cine? Então, a SP Cine Play já tinha essa plataforma, né, de colocar filmes brasileiros disponíveis aí para o público, e eles, por conta da quarentena, desse isolamento social, resolveram liberar a plataforma digital, que você vai lá, assiste vários filmes brasileiros, e eles separaram, assim, por exemplo, o É Tudo Verdade, o festival de documentário, que aconteceria em abril, foi bem no começo da pandemia, então ele foi transferido para setembro, mas ele aconteceu uma parte dele online pela plataforma da SP Cine Play. Então eles colocavam alguns filmes que já tinham passado em edições anteriores da É Tudo Verdade na plataforma da SP Cine Play. Então lá tem uma sessão de clássicos brasileiros, que tem A Hora da Estrela, tem uma sessão só do Hector Babenco, uma sessão só do Zé do Caixão, uma sessão da Ana Carolina, da Tata Amaral, então, da Helena Inês. Então tem muita coisa boa lá, tem muito filme brasileiro, muito clássico, que quem ainda não viu e quiser se aprofundar um pouco mais na história do nosso cinema, é muito interessante, porque lá a gente enxerga muitas referências que a gente vê hoje em dia nos filmes atuais, contemporâneos, né? Então, SP Cine Play é uma plataforma incrível, de graça até o final do ano aí, para todo mundo assistir muito filme brasileiro. Muito bom. Vamos então agora para a nossa dica número 2 de filmes brasileiros. O que você escolheu pra gente, Vitor? Eu escolhi um filme de 2016, mais recente, né, do que da Hora da Estrela, que é o Aquários, acho que é um dos filmes brasileiros mais premiados, né, ultimamente, assim, nos últimos anos, do Kleber Mendonça Filho, com a potência que tá aqui, não é que não aparece aqui, mas temos... Cadê a Sônia Braga? Você tem também na sua parede aí? Tem, mas ela tá lá do outro lado, tá lá no canto. A Sônia Braga em Aquários, que foi, eu acho, um grande retorno da Sônia Braga também aos cinemas brasileiros. O filme passou no Festival de Cannes, não ganhou nada em Cannes, mas a repercussão dele, bom, só o fato de estar numa seleção oficial de Cannes e disputar a Palma de Ouro já é um grande prêmio, né? E depois ele foi aí indicado em vários, eu anotei para não me perder, ele entrou na lista da Cahiers du Cinéma, que é uma revista francesa super conceitual. Ele foi o grande vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, foi indicado ao Spirit Awards, foi indicado ao Prêmio César, que é o Oscar francês, ao Prêmio Fênix. Ele passou em vários lugares, está disponível na Netflix,
E tem aí a Sônia Braga, o Irandir Santos, a Maeve Jenkins, Humberto Carrão, e conta a história, a Sônia Braga, a personagem dela, mora no edifício Aquários, que na verdade fica em Recife, e o nome é edifício Oceania. Toda vez que eu vou para Recife no festival, tem que ter uma foto na frente do... Virou um ponto turístico, né? Eu tirei foto lá também. Lá. Virou um ponto turístico, né? Então a história é sobre essa mulher que mora nesse edifício, uma construtora quer derrubar o prédio para construir uma outra coisa, só que só falta comprar o apartamento da Sônia Braga no filme, e ela não quer vender, ela diz que não vai vender, ela não vai sair de lá. Então o filme traz muito essa questão dos imóveis em Recife, que isso é muito forte lá, tem muito essa coisa das construções tomarem conta da cidade, e claro que aí traz as lembranças dela, dessa mulher que mora sozinha, como é que ela se vira, como ela vive, como é que ela recebe os filhos. Então é um filme muito bonito, tem uma trilha sonora impecável também, a Sônia Braga é a Sônia Braga, e uma direção também linda do Kleber Mendonça Filho. Então Aquários está disponível na Netflix e também está em outras plataformas digitais, como o Telecine. Você pode aí se divertir assistindo a Sônia Braga, se irritar com o Humberto Carrão, se apaixonar pelos filhos, não é? Você sabe que eu entrevistei a Sônia Braga no lançamento desse filme, você também, né? Eu entrevistei a Sônia pela primeira vez, foi incrível, assim, foi uma emoção, porque eu nunca tinha visto a Sônia Braga e foi tão surreal entrevistar ela na primeira vez que eu vi. É muito mágico isso, né? Vamos para a terceira posição? Mais uma dica de filme brasileiro de hoje, vamos lá. Qual que é a sua terceira dica, Vitor? Minha terceira dica é um filme que, para quem nasceu nos anos 80, para quem viveu os anos 80, vai amar esse filme, que é o Califórnia, da Marina Persson. Você gostou, Márcio? Você sabe que eu não assisti, eu tinha me esquecido que ele estava na Netflix. Mentira! Eu achei que você tinha feito entrevista na época. Eu não fiz entrevista, eu tô louco para ver, eu esqueci que ele estava na Netflix e agora vou ver. Você vai amar, porque é a história de uma menina que é muito parecida com a Marina, até fisicamente. Marina Persson da MTV, né? Que era da MTV. Exatamente, ex-VJ da MTV, que já tinha feito um documentário sobre o pai dela, o Persson, um grande cineasta brasileiro. E aí é o primeiro filme de ficção dela, que conta a história dessa menina, que é interpretada pela Clara Gallo, que sonha em morar na Califórnia. Ela tem um tio, que é o Caio Blatt, que mora lá. Então ela já está planejando a vida dela para morar lá. Só que acontecem algumas coisas, o tio vem para o Brasil, e aí essa viagem é meio que interrompida. Então a gente começa a entrar na vida dessa menina, dos primeiros amores, do colégio, dessa relação com o tio, dessa relação com os pais. E assim, a direção de arte é incrível do filme, e tem muita coisa ali. A Marina, eu lembro que na época contou que muita coisa, tem umas colagens assim de parede que são coisas da Marina, o figurino é da Marina, que a menina usa, algumas coisas são da Marina. Então é claro que a gente vê a Marina ali, né? E como muitos adolescentes daquela época também, as músicas, as festinhas dos anos 80. Então, além de ser um filme muito bonito, porque é um filme que fala de afeto, de carinho, de amor. Tem uma cena linda também, a menina correndo. Vale muito a pena assistir. Califórnia, que traz aí essa coisa dos anos 80. Da sua época, né? Que na minha época, realmente, na época eu tenho 18 anos, não me lembro muito só pelos filmes. Vamos para a quarta dica? Então, ó, vamos repetir então? Netflix? Netflix, Califórnia, da Marina Persson, premiado também. Vai lá. Muito bom. Vamos para a quarta dica então de filme brasileiro. O que é que temos, Vitor? Bom, esse não dá pra contar muito a história do filme, porque são várias histórias, se contar eu fico com medo de dar spoiler, mas o filme é Paraíso Perdido, da Monique Gardenberg, a mesma diretora de Ó Pai e Ó e Benjamin, também está na Netflix, e é um filme que tem um elenco gigantesco, muita gente talentosa. Tem o Jalu, tem o Seu Jorge, a Marjorie Estiano, a Malu Galli, Mila Guedes, Humberto Carrão, Lee Taylor, Erasmo Carlos, tá no filme também. E a história se passa é um bar chamado Paraíso Perdido, onde as pessoas cantam, se apresentam. Então é uma história, é uma família, né, na verdade, que pertence a esse local, e as histórias desses vários personagens se costuram em volta das situações que acontecem nesse bar com essas pessoas. Tem uma ex-presidiária, tem um ataque de homofobia, tem relação de uma pessoa que foi traída e não perdoa, tem uma relação com uma mãe que é uma ex-cantora, que é surda.
Então, assim, são várias histórias que se costuram nesse bar, com uma trilha sonora linda também, e vários personagens. E eu adoro como a Monique traz uma certa melancolia, não é nem uma tristeza, é uma melancolia aí nessa história musical. É quase um musical, não chega a ser um musical cantar porque eles falam, não cantam. Cantam só se apresentando realmente. Dá pra sofrer, dá pra chorar, dá pra pensar no ex, fazer várias coisas. Dentro do Paraíso Perdido, você viaja para vários lugares. E vale lembrar também, Vitor, que as dicas que a gente está dando hoje são para os adultos, são filmes adultos, exatamente, né? Exatamente. Esse filme, O Paraíso Perdido, tem umas cenas fortes, então é para maiores de 18 anos, por favor. E os outros filmes também é para, né, para galera acima de 16, acima de 14, eu acho que é mais legal. Hoje as dicas de filmes não são para criançada, né? Então vale lembrar isso. Não. Vitor, hoje não é cinema infantil. Isso. Vamos para a quinta e última dica, então, de hoje? E essa dica é bem especial, né, Vitor? É bem diferente, na verdade, não é só um filme. Na verdade, essa dica eu fiquei pensando, quando você me pediu 5 filmes, eu falei, por que não indicar um curta-metragem, que é um filme, um formato de cinema que a gente tem muito acesso, quem trabalha com o cinema, por conta dos festivais, mas ele chega pouco no público. O Canal Brasil passa algumas coisas, tem o Curta na Tela, tem o Porta Curtas, que é esse site que eu vou indicar agora para vocês, que é portacurtas.org.br. Tem vários curtas lá, mas vários, de diretores promissores, diretores premiados, diretores conhecidos, mas eles estão agora com uma lista muito legal, que são os curtas-metragens que foram indicados no primeiro turno do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que aconteceria em agosto, no caso. A gente não sabe se vai acontecer ou não. Então, todos esses curtas-metragens que estão nessa primeira fase, são mais de 60 curtas, estão disponíveis de graça para todo mundo lá no Porta Curtas. Então você pode tirar uma tarde para ver. Tem curta de 5 minutos, 10, 12, 20, 23. Então, e dos mais variados. Tem uma animação linda chamada Sangro, tem filme de amor, filme documentário, tem de todos os tipos. Mas eu vou destacar um desses vários outros curtas que você pode procurar lá, que é O Grande Amor de um Lobo. Esse é um filme super leve do Kenel Rogers e do Adrianderson Barbosa. Ele foi realizado durante uma oficina que teve lá no Festival de Gostoso, em São Miguel do Gostoso. Aliás, saudades desse festival. E era uma oficina que acontece ao longo do ano, e eles apresentam esses filmes no festival, que é sempre em novembro. E esse filme passou, foi resultado de uma dessas oficinas, e a história é um doc-ficção. É esse menino querendo encontrar um grande amor, e aí ele conta a história dele no documentário. Ele faz uma ficção de um ataque naquela comunidade, e é super divertido, é super leve, é um filme adolescente, Grande Amor de Lobo, aí rodou um monte de festival, assim. Isso é muito legal, que um filme também feito numa oficina, durante um festival, rodou o Brasil inteiro e ganhou, inclusive, o prêmio Aquisição Canal Brasil, no Cine Ceará. Então, O Grande Amor de um Lobo está disponível no Porta Curtas, você pode assistir lá, como assistir também vários outros curtas, não só do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, mas do catálogo todo do Porta Curtas. Muito bom. Vitor, muito obrigado. Você é um cara incrível, que entende muito de cinema brasileiro, e por isso eu quis começar com você porque você está sempre pesquisando muito sobre o nosso trabalho no cinema aqui no Brasil, e é super importante a gente divulgar um pouco, aliás, um pouco não, muito sobre ele, principalmente nesse período que está sendo tão difícil para o cinema brasileiro, né? A gente parou, né? Parou tudo, né? Então, é super importante. Eu agradeço a você. Quem quiser saber mais, entra lá, cinevitor.com.br também, que é o site que ele trabalha, que ele produz o material dele. E mais uma vez eu te agradeço. Muitíssimo obrigado, Vitor. Valeu, obrigado, e boas dicas, e fique em casa. Exatamente. E você, eu te espero no próximo Tá na Lista com mais dicas de cinema. Até mais. Tchau.